Bem-vindo à reflexão do dia. Que bom ter você aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá ok? Então, o que é a consciência? Como é que nós usamos a nossa consciência? Você tem uma boa consciência? Então, a consciência é a capacidade de nós fazermos uma avaliação para julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que ajuda e o que atrapalha. A consciência é um sinal de alerta para cada um de nós. Ou seja, é como se estivesse piscando algo em nossa mente, um barulho, um sinal vermelho com um alerta, com um som, um barulho. Então, você tem costume de ouvir esse sinal de alerta? Você tem costume de atender esse sinal de alerta, ou seja, você tem costume de ouvir a sua consciência e você tem essa boa consciência de avaliar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que ajuda, o que atrapalha? Então, numa pesquisa que eu vi no Brasil, 40% da população no Brasil não tem a consciência do que fazer em relação ao coronavírus. Se caso hoje elas forem atestadas com coronavírus, elas não sabem o que fazer. Deixa eu passar uma outra coisa interessante aqui para você, que eu peguei com a minha amiga. A minha amiga me passou agora pela manhã e achei interessante isso aqui. Entenda a diferença de isolamento, quarentena e distanciamento social. Você sabe a diferença dessas três coisas? Então vou lhe passar agora que eu também não sabia. Né? Obrigado, amiga, por me enviar isso aqui. Isolamento. Pessoas que foram testadas positiva, né? Ou seja, pessoa que testou positivo para o Covid-19. Ou seja, essa pessoa, uma vez que foi confirmada que tem o Covid-19, coronavírus, fica isolada. Isso é isolamento. Quarentena. Pessoa que esteve em contato com alguém que tem o vírus e está aguardando para ver se tem os sintomas. Distanciamento social. Pessoa que está fazendo sua parte para reduzir o risco de transmissão. E aí podemos definir o seguinte. Aí agora você já sabe distinguir uma coisa da outra. Pratica distanciamento social para não cair em quarentena e acabar em isolamento. Ou seja, pratique o distanciamento social para não cair em quarentena e acabar em isolamento. Interessante isso, né? Então, mas a partir desse momento, essa informação que chegou até a sua mente faz com que agora você tenha consciência, você tem condição de distinguir entre isolamento, quarentena e distanciamento social. Uma outra informação importante, que ela também colocou aqui. Amigos, quero informar alguns sinais de sintoma de alerta que possivelmente indica o Covid-19. Alguns sinais de alerta. Primeiro, febre, tosse seca, esforço respiratório, dores nas costas, peitos e olhos, dor no corpo, paladar amargo ou ausência de paladar, prostração, diarreia e náusea. São sintomas de alerta para que você fique ligado. Se alguém tiver algum desses sintomas, ou você se tiver um desses sintomas, você, no caso, vai procurar o hospital e tomar o devido cuidado. Ou seja, a partir do momento que você tem a informação, você então passa a ter consciência do que fazer. Sem a informação, você não tem a consciência do que fazer. Ok? O prefeito Crivella, ele decretou o uso obrigatório de máscara
para a população do Rio de Janeiro, né, no município do Rio de Janeiro, decretou, porque ele chegou a uma definição de que as pessoas não estão tendo consciência de usar a proteção da máscara em repartições públicas. Ele esperava que as pessoas tivessem consciência, ou seja, uma boa consciência, tivesse condição de distinguir, de saber, opa, isso aqui é um local perigoso, eu posso contrair o vírus, eu posso passar o vírus, eu vou usar máscara. Então, já que as pessoas não têm essa consciência, ele, no caso, está fazendo um decreto obrigando as pessoas a usarem máscara em repartições públicas. Vamos passar para a reflexão espiritual a respeito da consciência. O apóstolo Paulo, ele lá em Atos capítulo 23, no versículo 1, ele foi chamado pelo Sinédrio para dar uma satisfação daquilo que ele estava pregando. Paulo pregava as boas novas. E aí essas pessoas queriam saber de Paulo se ele estava agradando ao Senhor com isso, porque o Sinédrio, composto de fariseus, de saduceus, escribas, pessoas que seguiam a lei de Moisés, eles achavam que Paulo pregando as boas novas, o evangelho estava errado. E ele estava errado contra Deus. Estava ofendendo a Deus, segundo o Sinédrio, Paulo estava ofendendo a Deus. Então, Paulo no versículo 1 do capítulo 23, ele diz que ele tem uma boa consciência para com Deus até aquele dia de que ele não estava fazendo as coisas erradas. Paulo tinha uma boa consciência para com Deus. Ele sabia que, diante das informações que ele tinha de Deus, ele sabia que não estava ofendendo, machucando e ferindo a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, esse eu vou ler, 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim: porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Aqui nesse texto, Paulo diz uma coisa interessante que nós temos que tomar cuidado. Nós, de fato, temos a nossa consciência e uma boa consciência diante de Deus de que não estamos fazendo coisas erradas. Isso Paulo disse lá em Atos. Mas só que Paulo coloca um detalhe aqui. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo coloca o detalhe de eu sei que minha consciência não acusa muitas das vezes. Eu em nada tenho aqui na minha consciência que eu estou fazendo algo errado. Paulo coloca aqui no capítulo, versículo 4. Porém, não me coloco como justificado, porque quem me justifica é Deus. Então, vamos prestar atenção no que Paulo está dizendo aqui. Às vezes, a sua consciência, em algumas coisas que você faz, pode não acusar. Sua consciência pode, assim, não dar aquele sinal de alerta de que você está errado. Mas nem sempre você vai ouvir a sua consciência. Porque às vezes você pode estar, sim, errado na sua avaliação. A sua consciência pode trair você. O seu coração pode trair você. Então, nesse caso, sempre é importante sempre consultar ao Senhor. Em certas atitudes que a nossa consciência não nos acusa, a nossa consciência não está ali fazendo julgamento, então é bom nós abrirmos a palavra do Senhor para sabermos de Deus. Senhor, isso é certo? Estou agindo da forma correta? Qual é a sua avaliação, Senhor? Porque Deus avaliando, Deus fazendo o julgamento, Ele faz um julgamento perfeito, porque Ele é perfeito. Então, tome cuidado para não se justificar-se só usando a sua consciência. Tem gente que, ao chegarmos a elas para repreender ou falar alguma coisa, se ela está errada, elas sempre têm uma justificativa. Sempre tem uma resposta para tudo. Com isso, ela não escuta o outro, não escuta os mais velhos, não quer fazer avaliação espiritual. Então, com isso, essa pessoa que sempre está justificando, ela pode sim ser condenado por Deus, porque ela, no caso, está usando somente a consciência dela para avaliação. Então,
Se você, no caso, tiver alguém chegando até você, te repreendendo ou falando determinadas coisas, avalia. Não fique justificando. Senta um pouco, escuta um pouquinho e, principalmente, escute Deus. Mesmo que a sua consciência não o acusa, escute Deus. Se Deus não lhe acusar, show de bola, aí tá bem. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e o 2 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecer os espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, existe outro perigo aqui. Além daquele perigo de ficar justificando e não ouvir o outro e não ouvir Deus, existe o perigo também da cauterização da consciência. Cauterizar a consciência é tornar insensível as coisas. Tem gente que, no caso, não escuta mais o sinal de alerta. Tem gente que não são mais sensíveis. Então, a nossa consciência, ela sempre vai estar, vai dar um sinal de alerta para nós nos atentarmos a alguma coisa. Dentro desse texto aqui, Paulo está dizendo que algumas pessoas que estavam seguindo a sã doutrina se afastaram da sã doutrina. E aí, com isso, estavam ouvindo outros ensinos, e ensino de hipocrisia, de mentira, ensino de demônios, e aí essas pessoas, de tanto fazerem isso, estão agora, nessas mentiras, cauterizando a sua mente. Então fala mentira a primeira vez, fala mentira a segunda vez, fala a terceira vez, aí vai crescendo, vai se cauterizando. Aquilo que no caso era mentira, para ele vai virar verdade. Por quê? Porque ele cauterizou a mente em relação às coisas verdadeiras. Se tornou insensível, não sente mais dor, não sente mais aflições, não sente mais compaixão, misericórdia, no sentido em relação à mentira, à falsidade. Então, Paulo está nesse texto nos alertando: não cauteriza sua mente, não se torna insensível, cuidado. Então, a nossa consciência, ela tem que de fato estar acesa, né? No sentido de ali se mantendo a boa consciência. Até em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, deixa eu ler aqui nessa palavra que eu queria usar, versículo 18 diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Ou seja, Paulo está dizendo: mantém a boa consciência, mantém a condição de avaliar o que é certo e o que é errado, do que é bom e do que é ruim, se ajuda ou atrapalha. Para pensar. Esse sinal de alerta que está vindo é exatamente para você, vamos dizer, parar, né? Um momento, conta de 1 até 10, pensa. Se não manter a boa consciência, o que vai acontecer? Rejeitar, naufragar, se afastar. E aquilo que é verdade em Cristo Jesus passa a ser mentira. Então, o que você tem feito na sua vida para manter a boa consciência para com Deus? Você já fez uma avaliação se você está diante de Deus correto no seu procedimento? Você está adorando ao Senhor de uma forma correta? Ou você está adorando ao Senhor segundo a sua consciência? Você acha que daquela forma é certa? O seu procedimento, a sua vida neste mundo, você já parou para pensar como é que Deus de fato vê a sua vida? Assim, se não parou para pensar, provavelmente já cauterizou a sua mente, já cauterizou a sua consciência. Se você não está parando para pensar, provavelmente você justifica sempre quando vem uma palavra que confronta com as suas atitudes. O que Deus está nos dizendo hoje é que nós não podemos cauterizar a nossa mente, não podemos fazer com que ela se torne insensível. E para isso não acontecer, adivinha o que nós temos que fazer? A receita do sucesso para manter a boa consciência é a confissão, o reconhecimento, a humildade. É chegar diante do Senhor: Senhor, me desculpa, eu estou errado.
Eu confesso ao Senhor que eu estou errado, eu quero lhe ouvir, quero lhe escutar. Quando você confessa que a sua pequenez, a sua dependência do Senhor, você está mantendo a sua boa consciência. Toda vez que você fizer alguma coisa errada, algo que a consciência o alerta, escute então o Senhor para você ser restaurado, para você ser, vamos dizer assim, purificado por Ele. E assim você vai mantendo a boa consciência. Infelizmente, no momento em que vivemos hoje, o que mais necessitamos da população é que ela tenha uma boa consciência. A boa consciência da situação que estamos vivendo agora. Não precisa alguém obrigar, te colocar na cadeia para você fazer as coisas. Seja sensível, ame as pessoas, sirva as pessoas, vê exatamente a condição que estamos vivendo hoje, tenha uma boa consciência. Mas mais do que nunca, Deus está pedindo para que você tenha uma boa consciência também em relação a Ele. Ao ter um relacionamento com Ele, como é que está o seu relacionamento? Avalie isso. Tenha uma boa consciência. Que Deus possa abençoar você, a sua vida e o dia de hoje.